Olá, está começando mais uma edição de Síntese. Você, amigo da TV Justiça, já sabe. É a oportunidade de rever os destaques das sessões plenárias do Supremo Tribunal Federal que aconteceram durante a semana e que você pôde acompanhar em direto do plenário. Hoje, nós vamos rever destaques das sessões dos dias 12 e 13 de agosto de 2009. Lídia Leite, há vários processos que vamos rever hoje, mas eu tenho a impressão que nós poderíamos falar assim, grosso modo, já para chamar a atenção do telespectador, com relação a um deles, na quarta-feira, que foi um processo que levou a uma discussão extremamente interessante, que foi a gripe A, que acabou sendo tema de debates no plenário. E na quinta-feira o grande destaque que foi o julgamento do creditamento do IPI. E por mais interessante que pareça, às vezes nós pensamos que uma ação que chega ao Supremo Tribunal Federal não possa influenciar diretamente e tão próximo a vida das pessoas que fazem parte da sociedade, como, por exemplo, um julgamento que trata de uma questão de constitucionalidade de uma lei, poderia ser interpretada pelos ministros na medida em que o país passa por uma situação de gripe como esta. E também a questão do crédito, que várias empresas que tratam de exportação, trabalham com esse ramo, teriam interesse em assistir à sessão plenária da quinta-feira, justamente para saber a definição que o Supremo deu a respeito desse imposto. Detalhes nós vamos saber daqui a pouquinho. Vamos começar com o primeiro julgamento, que é destaque na sessão plenária do dia 12 de agosto, quarta-feira. A reclamação 2817, Estado da Bahia versus Juiz de Direito da 6ª Vara da Fazenda Pública de Salvador. Relator, ministro Carlos Aires Brito. Uma ação contra uma decisão da 6ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, que reconheceu aos procuradores jurídicos autárquicos e procuradores fundacionais o direito à equiparação de vencimentos com os procuradores do Estado. Bom, aqui, lógico, já temos uma pergunta. Lídia, qual é a diferença entre estas categorias? Procuradores autárquicos e procuradores fundacionais e procuradores do Estado. Bem, a primeira diferença básica seria que um procurador do Estado, ele faz a defesa daquele ente federativo, por exemplo, um procurador do Estado da Bahia vai fazer as defesas judiciais onde a Bahia, o Estado da Bahia, tiver parte em algum tipo de processo. Já os procuradores autárquicos e fundacionais, eles defendem a autarquia ou a fundação pública da qual eles fazem parte. Então, por exemplo, um procurador do Banco Central. O Banco Central é considerado uma autarquia, então um procurador autárquico. Já, por exemplo, uma fundação pública teria um procurador de fundação. Nesses casos, tanto o procurador autárquico quanto o procurador fundacional fazem parte da administração indireta. Já os procuradores de Estado são procuradores da administração direta. Todos defendem aqueles entes que fazem parte, mas cada um na sua especificação, no seu ramo. Bom, trata-se de uma reclamação, como vimos. Portanto, ataca uma decisão que seria contrária a um ato que seja, por sua vez, contrário ao entendimento do STF. É a característica exatamente desse tipo de ação. Por exemplo, se há uma decisão do Supremo com uma determinada, num determinado sentido, qualquer entidade que tome uma atitude que seja diferente daquilo que é determinado numa situação semelhante, poderá ser objeto de uma reclamação no Supremo. A decisão, neste caso, ofenderia a autoridade de decisão proferida na ação direta de inconstitucionalidade número 112. Em 24 de agosto de 1994, o plenário julgou procedente esta ação para declarar a inconstitucionalidade de diversos dispositivos da Constituição do Estado da Bahia. Temos a Constituição Federal e cada estado também tem a sua respectiva. Entre eles, trecho do artigo 3º, que dizia: a cujos procuradores autárquicos e fundacionais e servidores estáveis, bacharéis em direito, que exerçam atribuições de natureza jurídica na data da promulgação desta Constituição, é garantida sempre isonomia de vencimentos e vantagens com os procuradores do Estado. A base da reclamação seria que a sentença da 6ª Vara da Fazenda Pública seria exatamente contra a definição desta ADI, que considerou esta isonomia como inconstitucional, como veremos no voto do ministro relator Carlos Aires Brito. Reclamada, em verdade, revigora a isonomia remuneratória dos procuradores autárquicos e fundacionais. E nessa medida, eu tenho que diz respeito à eficácia vinculante da referida decisão proferida por esta Corte na ADIM 112, ainda que na sentença reclamada não haja expressa referência ao artigo 3º do ADCT da Constituição baiana.
Claro, senhor presidente, que nada impede que procuradores autárquicos e fundacionais venham a ter os seus vencimentos fixados por lei específica, no mesmo patamar remuneratório dos procuradores da administração direta. Mas é preciso que haja lei, ou seja, uma lei para cada classe de advogados públicos, fixando os respectivos valores. É dizer, necessário se faz que o padrão vencimental de cada categoria de procurador público, autárquico, fundacional, de Estado, seja fixado por lei específica. Um para a administração direta, portanto, outra lei para a administração autárquica e mais uma terceira lei para a administração fundacional. Se houver uma lei para cada categoria de procuradores, estabelecendo um padrão remuneratório numericamente igual, né? Aí se tem a conciliação do inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal com o inciso 13 do mesmo artigo. Aliás, como ficou expressamente dito na ADIM 112, medida cautelar. Portanto, senhor presidente, eu estou julgando procedente a reclamação para cassar a sentença impugnada, tendo em vista que ela efetivamente promove equiparação entre as diversas categorias de advogados públicos. Eu estou julgando procedente. Houve debate neste processo, depois da apresentação deste voto do ministro relator, com observações feitas a partir do voto do ministro Ricardo Lewandowski, sobre o que considerou uma espécie de queima de etapas, ou como ele mesmo disse no plenário, o governo da Bahia teria vindo ao Supremo Tribunal Federal de per saltum, quando poderia ter usado de outros meios jurídicos contra a decisão. Lídia, aí é uma questão interessante, porque é uma corrente que raciocina nesse sentido sobre a necessidade, sobre um determinado entendimento de se utilizar de outros meios, como foi essa colocação do ministro Ricardo Lewandowski, e outra corrente raciocinando que não, a reclamação é meio legítimo, já que houve uma decisão do próprio Supremo que foi desconsiderada, ou que houve uma sentença, no caso da Sexta Vara da Fazenda, no sentido contrário a uma decisão do Supremo. Isso mesmo. O Supremo Tribunal Federal, já numa ação direta de inconstitucionalidade, que é a 112, já havia decidido que alguns artigos que faziam essa isonomia entre procuradores autárquicos, fundacionais e do Estado era inconstitucional. Se vem uma sentença depois, ou uma decisão de tribunal, dizendo algo contrário àquilo que o STF já havia decidido, é possível, pela legislação brasileira hoje, ajuizar-se então uma reclamação. E o ministro Ricardo Lewandowski entende que o Estado da Bahia poderia ter usado de outro meio jurídico que não fosse já direto uma reclamação. Mas o que ficou prevalecendo no plenário do Supremo foi justamente o fato de que, se há um desrespeito, um descumprimento de uma determinação do Supremo e a lei permite o uso da reclamação, então é possível sim o Estado da Bahia chegar ao Supremo já diretamente com essa reclamação e pedir que a sentença, no caso da Vara de Fazenda Pública, fosse uma sentença cassada. E foi exatamente o que aconteceu, já que foi considerada procedente a reclamação nos termos do voto do relator. Outro destaque ainda da sessão de quarta-feira, a ação direta de inconstitucionalidade 3430. Relator ministro Ricardo Lewandowski. As partes, Procurador-Geral da República versus Governador do Estado do Espírito Santo e Assembleia Legislativa do Estado. Uma ação direta de inconstitucionalidade contra a Lei Complementar número 300 de 2004 do Estado do Espírito Santo, que dispôs sobre a contratação de servidores em caráter temporário para atender a necessidade de excepcional interesse público e, abre aspas, autoriza o Poder Executivo a realizar contratação temporária de pessoa para atender às necessidades da Secretaria de Saúde e do Instituto Estadual de Saúde Pública, no caso do Espírito Santo. O argumento contra a lei é que o regime especial de contratação temporária deve atender a 3 pressupostos constitucionais: a determinação temporal da contratação, a temporariedade da função e a previsão legal dos casos de excepcionalidade do interesse público que determinam a contratação de novos